Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Rafão na área. Estou aqui para trazer a aula que ficou pendente para vocês, beleza? Nós vamos falar sobre o processo de formação de palavras e eu vou dividir em dois videozinhos, tá? Para ficar tranquilo depois para poder subir. Eu vou fazer essa primeira parte aqui, uma parte teórica, e a segunda parte vai ser uma parte de resolução de exercício. Então, eu vou dividir aqui mais ou menos em dois bloquinhos de 40, 50 minutos, tá? Para não ficar muito extenso para você assistir. E neste primeiro momento, faço a teoria, explico para você as condições ali de ensino, né, de aprendizado desse processo de formação. E depois eu resolvo os exercícios que eu coloquei no slide para vocês. Beleza? Pode ser assim? Então, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos trabalhar aqui bem esses processos de formação, tá? Processo de formação. É importante você pensar que há dois grandes processos, tá? Há dois grandes processos. Nós vamos trabalhar aqui com o processo de derivação, ó, processo de derivação, e o processo de composição, ok? Processo de composição. Ah, o que é o processo de derivação e o que é o processo de composição? Isso é importante você saber. Esses processos aqui, eles possuem uma diferença que é importante, ó. O processo de derivação, quando a gente vai trabalhando com derivação, você tem de entender que ele lida apenas com um radical. Com um radical. Ah, com um radical seria que ele lida com apenas uma palavra? É. Você pode pensar dessa forma. O que é importante você entender é o seguinte, galera. A ideia de radical, né, é aquela unidade que traz a significação das palavras. E aí você consegue entender que um radical faz referência a uma palavra. Perfeito? Então, quando eu falo que o processo de derivação é um processo que trabalha com um radical, é você ter essa percepção de que eu vou identificar apenas uma palavra, uma significação básica ali, um sentido. Beleza? Que faz referência, obviamente, a uma palavra da língua portuguesa. Tá? Um radical. E este radical aqui no caso, ele vai receber afixo. Ele vai receber os afixos que nós já conhecemos, né? Que nós já estudamos, que são exatamente prefixo, ó, que são prefixo e sufixo. Lembrando que o prefixo ele é colocado antes do radical e o sufixo é colocado depois do radical. Perfeito? Então, nessa derivação, o que que você vai ter? Você vai ter exatamente uma palavra que você consegue, né, identificar ali aquela palavra, aquele radical. E aí, esse radical, você vai trazer afixos. Você vai trazer prefixo, você vai trazer sufixo. E a partir disso, você forma novas palavras, tá vendo? Então, o processo de formação por derivação, preste atenção nisso. O processo de formação por derivação é um processo em que você tem apenas um radical, e a este radical você vai colocar prefixo, sufixo, ou ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Perfeito? Então a ideia é você prestar bem atenção em relação a isso. Tá? Prestar bem atenção em relação a isso. Ou seja, como que você vai trabalhar, se você vai estar acrescentando prefixo, se você vai estar acrescentando sufixo, ou os dois. Perfeito? Então aqui, por exemplo, se você for pensar, vou botar uma palavra aqui bem tranquila para a gente analisar. Tá? Você vai pegar, por exemplo, a palavra feliz. Ó, você está vendo que é apenas um radical, beleza? Você está vendo que é apenas um radical, feliz. E você vai acrescentar o sufixo mente. Ó, você vai acrescentar o sufixo mente. Foi? E a partir disso, você vai gerar uma nova palavra. Ó,
O nome da matéria é Processo de Formação de Palavras. Então, é exatamente como que as palavras na língua portuguesa elas são formadas. Neste primeiro momento, como que você está aprendendo? Você está aprendendo a ter um radical apenas, ter um radical, e a este radical você vai acrescentar, por exemplo, aqui neste momento, acrescentou um sufixo. Perfeito? Então, quando você trabalha essa ideia de derivação prefixal, derivação sufixal, você viu o nome derivação, você tende a entender o seguinte: ah, não, eu estou lidando com apenas um radical. Beleza, galera? Quando você falar em derivação, ou a prova cobrar derivação, você tende a entender que ela está falando o seguinte: ó, tem apenas um radical. É estruturada a partir de uma palavra apenas. Beleza? E aí você consegue entender que, pô, eu tenho uma palavra. E a essa palavra eu vou acrescentar elementos. Beleza? Eu vou acrescentar elementos. Perfeito? Então, esse é um grande segredo aqui da diferença entre a derivação e a composição. Entre a derivação e a composição. Tá? É do mesmo jeito que eu posso botar o in antes do feliz, e aí eu tenho infeliz. Ou eu posso colocar o in e o mente, por exemplo, infelizmente. Perfeito? E aí você tem inúmeras formas de construir essas palavrinhas. Beleza? O que importa para a gente são esses processos bem definidos. Esses processos caem bastante em prova. Tá? O processo de composição ele já vai apresentar uma diferença importante para a gente. O processo de composição ele vai trabalhar com mais de um radical, beleza? É um processo que vai trabalhar com ó, mais de um radical. Ah, mais de um radical significa dois? Não. Significa três? Também não. Mais de um radical significa dois, significa três, significa quatro. Não quero que você pense que mais de um radical significa dois. Perfeito? É importante para a gente entender. O que você tem de saber é que no processo de composição eu não lido apenas com um radical, com uma palavra. No processo de composição eu lido com mais de uma palavra e essas palavras elas vão se unir. Elas vão se unir, beleza? E a partir disso você consegue estruturar se aquelas palavrinhas elas perderam ou não elementos e tudo mais, que é o que vai fazer a diferença aqui do nosso processo de composição. Então aqui, o que eu consigo entender quando eu trabalho com o processo de composição? Eu consigo entender que eu tenho, por exemplo, duas ou mais palavras, perfeito? Duas ou mais palavras. Na derivação, eu tenho apenas uma palavra, e na composição, eu tenho mais de uma palavra, tem mais de um radical. Tecnicamente falando, galera, tecnicamente falando, eu não posso falar uma palavra ou mais de uma palavra. O correto é falar o radical. O radical é que recebe os afixos e forma a palavra. O radical é que recebe um outro radical e forma uma outra palavra. Mas aqui pra gente eu consigo observar bem claramente que de uma maneira, assim, de uma dica, né, de uma forma para você entender. Aqui, ó, rapidamente, o processo de derivação é aquele que ocorre com uma palavra e composição com mais de uma palavra. Beleza? Isso na hora da prova facilita a sua identificação. Facilita a sua identificação. Show? Então, aqui nesse processo de composição, o que que você tem? Por exemplo, você tem a palavra guarda, ó, palavra guarda, opa. E você tem, por exemplo, a palavra, uma muito famosa, que cai bastante em prova, é a palavra aguardente. Beleza? E você consegue perceber que guarda é uma palavra, ó, um radical, e roupa é outra palavra, um outro radical. Beleza? Mas você entende que guarda tem um sentido próprio, sim? Isola a guarda ali do outro termo. Guarda tem um sentido próprio e roupa tem um sentido próprio. Eu não? Tem. Aí é bem de boa.
Neste ponto, eu peguei duas palavras que possuem seus sentidos próprios e uni, ó, para formar uma terceira palavra que tem um sentido diferente das outras duas isoladamente. Ah, como assim? A palavra guarda, que é uma forma verbal, ela indica a ideia de você guardar. Show, beleza? Indica a ideia de você guardar, colocar em algum lugar e tudo mais. A palavra roupa, que é um substantivo, ó. Então aqui, guarda é verbo e roupa é substantivo. Calma que nós vamos aprender as classes gramaticais. Quando eu peguei e fiz guarda-roupa, eu uni aquele verbo, guarda, aquele substantivo roupa, para formar um novo substantivo. Por quê? Guarda-roupa é um substantivo, galera. Perfeito? Guarda-roupa é um substantivo. O guarda-roupa é um substantivo. E esse substantivo, que é importante para a gente entender, é um substantivo que é composto. Por que é um substantivo que é composto? Porque ele apresenta mais de um radical. Ah, tá, entendi, Rafa, entendi. Então, por exemplo, o substantivo que apresenta apenas um radical é chamado de simples? Isso. Na língua portuguesa, aquilo que tem um é chamado de simples. E aquilo que tem mais de um é chamado de composto. Ok? Nós vamos estudar várias vezes isso na língua portuguesa. Substantivos simples e compostos, adjetivos simples e compostos, períodos simples e períodos compostos. Ok? Então você já pega essa perspectiva que você está vendo aqui comigo. A ideia de composição, tá? Me ajuda muito em perceber esses substantivos que são compostos, tá? Porque você tem exatamente a percepção de mais de um radical. Mais de um radical. Beleza? Então ali eu peguei o verbo guarda, juntei ao substantivo roupa e formei um novo substantivo, que é o substantivo guarda-roupa. Você consegue imaginar um objeto, né, que é o guarda-roupa. Você consegue imaginar esse objeto bem tranquilamente, tá? E esse guarda-roupa ele foi formado pela junção de dois radicais, ok? E aí, esse é o processo de composição, tá? Um processo de composição que a gente vai dar um nome daqui a pouquinho para ele, beleza? É, Além disso, a palavra aguardente aqui, ó. Você consegue observar mais de um elemento dentro da palavra aguardente? Isso você consiga. Consiga observar a palavra água, ó, palavra água mais a palavra ardente. Ok? Palavra água mais a palavra ardente. Rafa, mas como que funciona essa ideia de unir duas palavras em uma palavra só? Aí o uso do hífen. É importante você entender isso. O hífen, ele vai ser utilizado de acordo com algumas regrinhas que eu vou mandar para vocês terem acesso a essas regras, tá? Então, algumas palavras elas vão ter hífen, outras palavras não vão ter hífen, beleza? Então, a gente vai ver isso com calma. Mas ali, por exemplo, a palavra guarda-roupa já apresentou hífen, a palavra aguardente não apresentou hífen, beleza? Pô, uma manteve a sua estrutura, outra já não manteve, você consegue perceber? Na palavra água, mas a palavra ardente, você ouve ali, você percebe, né? Perdão, você percebe uma perspectiva de perda de elemento, né? As duas palavras, elas não mantiveram a sua estrutura na íntegra. Elas sofreram ali um processo de perda, ou o que é importante você pensar, até mesmo de troca de elementos, tá? Então, quando você pega a palavra aguardente, você vê que a palavra água ela se junta à palavra ardente e há exatamente um processo de subtração de elementos, beleza? E aí, a esse nome nós vamos dar um outro processo. Tá? A esse processo nós vamos dar um outro nome. Inverti aqui. Então, a ideia de derivação, você tem um radical mais os afixos. A ideia de composição, você tem mais de um radical. E aí, esses radicais eles vão se unir e a gente vai ver como que isso vai acontecer. Ok? Então, vamos que vamos. Vamos ver em relação a esse processo de derivação, primeiramente. Vamos começar pelo processo de derivação.
Essa aqui, ó, derivação. O processo de derivação cai bastante, tá? O processo de derivação cai bastante. E você tem processo de derivação? Número um, como é que a gente vai chamar o processo de derivação? A gente vai chamar de derivação por sufixação. Derivação por sufixação. Nome é derivação por sufixação. Em algumas provas pode aparecer também derivação sufixal. Derivação sufixal. Perfeito, galera? O que é derivação por sufixação? É quando você acrescenta, ó, acrescenta um sufixo ao radical. Quando você acrescenta um sufixo ao radical. Tá? Esse é o processo de derivação por sufixação. Lembrando que a gente tem um radical, e aí o nome é por sufixação, obviamente que o sufixo ele vai aparecer, né, galera? Então aqui, ó, uma palavra que a gente consegue perceber aqui bem tranquilamente, vou botar aqui para você. É a palavra, por exemplo, sapataria. Ó, sapataria. Você consegue perceber que eu tenho apenas um radical aqui? Que eu tenho apenas um radical, é o radical sapato? Basicamente não é o radical, tá, galera? Mas é a palavra que origina o sapataria. Beleza? É a palavra que origina o sapataria. O radical teria que ser alguma coisa um pouco mais enxuta aqui. Mas você consegue observar que sapataria vem exatamente de sapato. Beleza? Vem exatamente de sapato. Tá? E aí você vai ver, por exemplo, felizmente, pode ser também dentista. Olha como dentista vem da palavra dente. Ok? Aí esse sufixo é um sufixo, poxa, que vai dar uma ideia de profissão. Isso tudo também é cobrado em prova, é importante. Entendeu? Cobrado em prova e é importante. A segunda derivação que a gente vai observar não é uma derivação por sufixação, é uma derivação por prefixação. Uma derivação por prefixação. E aqui, por analogia, né, por extensão, melhor dizendo, do seu pensamento, é quando você acrescenta o quê? Um prefixo, não mais um sufixo, um prefixo ao radical, um prefixo ao radical. Ok? E aí a ideia, você pode pensar o seguinte, que você tem a palavra incapaz. Ó, incapaz. Você tem a palavra desligar. Ok? Você tem a palavra pré-história. Aí quando você tem o prefixo pré, o prefixo pós, o hífen aparece. Beleza? Então, isso é importante para você saber. Aqui, ó, a palavra incapaz, ela tem uma origem na palavra capaz. Viu não, perfeito? Tem origem na palavra capaz. E a esta palavra capaz, eu adicionei um prefixo. Show não, galera? Deu para entender nesse primeiro momento? Então, essa derivação, você tem um radical, e as derivações por sufixação, por prefixação, são derivações importantes para a gente saber, ok? São mais tranquilas, no meu ponto de vista, são mais tranquilas. Mas elas caem em prova e às vezes, se você der mole, você não consegue observar exatamente essas diferenças, tá? Às vezes você acha que faz parte ali do radical, que é a própria palavra, beleza? Vamos que vamos. O que que você tem também? Aqui, próximo slide.
Você tem a derivação por sufixação, derivação por sufixação e prefixação. Ou o pessoal chama de derivação prefixal e sufixal. Tá? Sufixação e prefixação, ou prefixação e sufixação, ou prefixal e sufixal. Beleza? Aqui é importante. Pessoal, como é que eu estou botando para você? Aqui é importante é você pensar o seguinte: como é que você entende essa derivação sufixal e prefixal aqui? É quando você acrescenta sufixo e prefixo ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, tá? Você acrescenta os dois elementos simultaneamente, beleza? Então, ó, você tem exatamente essas palavrinhas aqui, ó. Deixa eu utilizar o que eu já estava colocando ali para você ver mais tranquilamente. Ó, repare que você tem aqui a palavra feliz, que é a ideia que você tem que ter do radical, da palavra base, perfeito? A palavra, o termo, né, in, ele foi colocado antes, então aqui é prefixo, e o termo aqui ele foi colocado depois, então aqui ele é sufixo, ok? Então você está vendo que eu tenho prefixo e sufixo colocados simultaneamente, beleza? Colocados ao mesmo tempo. Beleza. O que é importante você saber? Você não pode confundir com o número 4 que eu vou colocar aqui, ó. O número 4 que eu vou colocar aqui, beleza? Que é chamado de derivação para parasintética. Derivação parasintética. Em algumas provas, pode aparecer também o nome parassíntese. E pode aparecer também o nome parassíntese. Essa definição aqui, ela é importante para você entender já já ali em cima. Ó, é quando você acrescenta sufixo e prefixo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Rafa, mas é a mesma coisa ali? É a mesma coisa aqui em cima? Nesse primeiro momento, sim. Nesse primeiro momento, sim, é a mesma coisa. Mas tem uma dica que é importante você observar. Geralmente essa derivação parasintética ou a parassíntese, ela vai formar uma palavra que tem uma característica importante. Ó, vou colocar aqui a palavra em, em ver, envergonhar. Ó, envergonhar. Repare que você tem a seguinte estrutura em envergonhar. Ó, em mais vergonha, em, em mais vergonha mais A. Em mais vergonha mais A. O que é importante você entender aqui para parassíntese? Eu tenho prefixo ali também. Ó, eu tenho o prefixo e eu tenho o sufixo. É aqui que é um sufixo formador de verbo, né, e tudo mais. Beleza.
Repare que retire um dos afixos. Retire um dos afixos. Retirou? Vê se a palavra que sobra, ela tem sentido na língua. Sabe que esse A aqui vai ter que sumir, né? Porque vai entrar esse A aqui da forma verbal. Vê? Vê se a palavra que foi gerada tem sentido. Repare aqui comigo. Se eu tirar o sufixo, fica envergon até o H ali. Perfeito? Se eu tirar o prefixo, fica vergonhar. Perceberam que se eu tirar um dos afixos, a palavra que sobra não tem sentido na língua? Essa é a dica aqui para você diferenciar. Ah, na prefixal e sufixal. Aí não. Se eu pegar aqui, ó, tirei o sufixo. Infeliz. Tirei o prefixo, vai ficar como? Feliz. Gente. Beleza? Quando foi, galera? Deu para entender? O ponto importante é, na hora que eu tirei o mente aqui, ó, tá vendo que a palavra que sobrou possui sentido? Isso aqui que é importante para você ver, ó. Tá vendo como a palavra aqui, ó, possui sentido? Possui sentido, né, na nossa língua. E olha como essa palavra aqui também possui sentido. Agora, olha como aqui não possui sentido. Essa é uma característica da parassíntese que você consegue diferenciar da prefixação e sufixação. Sim? Tá? Um outro exemplo que você poderia ver. A palavra empalidecer. Ó, um exercício que você pode fazer também. Empalidecer. Fica como? Em mais pálido mais EC. Vou colocar aqui para você. Fica em mais pálido mais EC. Ó. Ok? Existe em pálido? Existe em pálide? Em pálide? Não. Existe palidecer? Também não. Foi? Deu para entender essa ideia? Estou perdendo só um pouquinho de tempo aqui, porque a ideia da parassíntese ela é chatinha em prova. Faz essa diferença, por favor. Derivação prefixal, acréscimo de prefixo. Derivação sufixal, acréscimo de sufixo. Prefixal e sufixal, ou prefixação e sufixação e prefixação. Acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente. Ok? Ao mesmo tempo ali no radical. Para síntese, acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente ali no radical. Ó, prefixal e sufixal. Retirou um dos dois, a palavra que sobra possui sentido. Retirou um dos dois, a palavra que sobra possui sentido. Para síntese, retirou o prefixo, a palavra que sobra não tem sentido. Retirou o sufixo, a palavra que sobra não tem sentido. Combinado? Ah, foi retirada só de um. Se um não fizer sentido e o outro fizer, continua sendo parecido. Tá? É importante ter geralmente essa dúvida. Os alunos pensam: ah, não, mas eu posso retirar um e fazer sentido e o outro não? Cara, dependendo se você fizer uma análise não tão precisa da palavra, pode acontecer. Mas se você vir que um dos dois, ao ser retirado, deixou a palavra restante sem sentido, é porque ele precisa estar integrando ali, tá?
tranquilamente, necessariamente, aquela palavra, tá? Então, o que que a gente pode entender? A gente pode entender que na derivação prefixal e sufixal, esse sufixo aqui, vou pegar aqui o marca-texto, na derivação prefixal e sufixal, o sufixo e o prefixo, eles são independentes. Posso colocar aqui, ó, eles são independentes. Independente. Por quê? Você conseguiu observar que um não depende do outro para ter uma palavra que faça sentido? Perfeito? Já aqui na parassíntese, já aqui na parassíntese, o que eu consigo observar? Eu consigo observar que esse sufixo e esse prefixo, um depende do outro. E você concorda comigo que se um não tiver, a palavra que sobra não tem sentido? Então, na parassíntese, eles são estruturas dependentes. Eles são estruturas dependentes. Eles são estruturas dependentes. Esse ponto é importante também, tá? Se a prova vier num caráter mais técnico, ela pode abordar exatamente sobre isso. Beleza? Pode abordar exatamente sobre isso. Show de bola. Uma dica que você pode ter em relação à parassíntese é que os vocábulos parassintéticos, eles são quase sempre verbos. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Envergonhar é verbo, empalidecer é verbo. Quase sempre verbos. E tem como base um substantivo. Ó, vergonha é substantivo. Ou um adjetivo. Combinado? Então, a parassíntese, ela é uma formadora, assim, no geral, de verbos. E esses verbos, eles são oriundos exatamente de substantivos ou de adjetivos. Tá vendo? Se você pegar aqui, ó, se você pegar aqui a palavra vergonha, tira a palavra vergonha ali daquela análise que a gente está fazendo. Ela é propriamente um substantivo. Tira a palavra pálido ali. Pálido, ela é naturalmente um adjetivo. E aí, dessas palavras, desse substantivo e desse adjetivo, eu formei o verbo envergonhar e eu formei o verbo empalidecer. Igual você pegar o substantivo, por exemplo, fileira. Pegar o substantivo fileira e você vai fazer o quê? Enfileirar. Ok? Oi, galera. Por exemplo, desalmado. Desalmado é para síntese. É verbo. É verbo desalmado. Perfeito? Então você vai pegar, ó, des mais alma mais ado. Desalmado. Tá vendo? Não tem essa formação verbal como envergonhar e empalidecer. Não vai ter. Mas na maioria dos casos, e aí isso já é uma dica importante para você em prova. Na maioria dos casos, observou ali a formação de um verbo vindo de um substantivo, vindo de um adjetivo, você tem a parassíntese. Beleza, galera? Então, isso é importante para você observar, tá? Vamos lá para a próxima derivação. Vamos lá para a próxima derivação. A próxima derivação é chamada de derivação regressiva, ok? Derivação regressiva. A derivação regressiva, uma definição que eu gosto bastante de trabalhar, é aqui, ó. Quando você tem a derivação regressiva, é feita a partir da substituição de uma, ó, terminação verbal, pelas desinências. Desinência é aquilo que marca, tá? Que identifica. Pelas desinências o quê? A, vou ter outra cor para você. Pelas desinências a,
O ou E. Perfeito? A, O ou E. Então, aqui, nas desinências na derivação regressiva, você vai ter exatamente um verbo, beleza? E para este verbo, você vai formar muito tranquilamente um substantivo, beleza? Você vai formar muito tranquilamente um substantivo, beleza? Esses substantivos que são formados, né, na derivação regressiva, deixa eu tentar fazer esse esqueminha aqui para você. Na derivação regressiva, você tem a forma verbal, e do verbo você vai retirar e você vai formar um substantivo, beleza? Vai formar esse substantivo. Esse substantivo aqui, ele é chamado de deverbal, tá? Deverbal. Porque ele é de origem verbal, ele é de verbo, percebeu? Então a ideia na derivação regressiva, e às vezes em algumas provas cai também derivação deverbal, regressiva ou deverbal, é só você entender que é essa formação do substantivo exatamente de origem verbal, exatamente de um verbo, perfeito? O que é importante você entender é o seguinte: na língua portuguesa, o processo normal é criar o verbo partindo de um substantivo, ok? Então, primeiramente, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui é quem veio primeiro, substantivo ou verbo? Naturalmente, quem vem primeiro na língua portuguesa, quem vem primeiro na língua portuguesa é o substantivo. E você cria o verbo a partir do substantivo, perfeito? Cria o verbo a partir do substantivo. Nessa derivação regressiva que a gente está vendo, a gente faz o sentido inverso. Forma o substantivo partindo de verbo. Beleza? Forma o substantivo partindo de verbo. Então, vou colocar aqui para você ver. Que você tem, por exemplo, o verbo ajudar. Ó. E aí aqui você tem exatamente a terminação verbal. E qual é o substantivo que você consegue formar aqui? O substantivo é ajuda. A ajuda do colega foi muito importante. Perfeito? Ó, tá vendo? Repara a terminação ali em relação ao que a gente está trabalhando. Aqui, ó, atacar. Atacar, você consegue formar o quê? Consegue formar ataque. Hum? Olha aqui como as letras que estão aparecendo são as letras que eu coloquei ali em cima. As letras que eu coloquei ali em cima para você, ó. Você tira a terminação verbal, e acrescenta as desinências A, O, E. Ó, A, O, E. Beleza? Deixa eu ver uma com O aqui para você. Chorar. Chorar, a gente tem exatamente o substantivo de chorar, a gente consegue fazer choro. Entenderam? Aqui, ó, o Ozinho, tá? Você tem também, por exemplo, pescar. Deixa eu botar aqui, combater, castigar. Então aqui, ó, você teria aqui formação. Pescar seria pesca. Você teria pesca.
Combater, você teria combate. E castigar, você teria castigo. Novamente aqui, ó. A, é, e ó. Foi? É importante que você entenda que, poxa, é legal você ter um artigo, né, aqui antes, ó. A ajuda, o ataque, o choro, a pesca, o combate e o castigo. Para você trabalhar ainda mais a forma substantiva mais clara, né? Porque tem a forma ajuda verbal. Eu ajudo, tu ajudas, ele ajuda. Ok? Mas o que a gente está falando é exatamente em relação a uma formação substantiva, né? Em relação a uma formação substantiva. Perfeito? Então, essa é a derivação regressiva. Ou de verbal. Derivação regressiva ou de verbal. Deixa eu ver aqui em relação aos slides. Beleza. Beleza. Número 6. Rafa, são muitas derivações? A derivação é um pouco maior do que a composição. Tá? E aqui é chamada de derivação imprópria. Derivação imprópria. Tá? Derivação imprópria. Algumas gramáticas, ou até mesmo algumas provas, podem chamar de conversão, tá? Conversão. Derivação imprópria ou conversão. O que seria a derivação imprópria ou conversão? Seria exatamente a mudança, seria a mudança da classe de uma palavra, mudança da classe de uma palavra, a mudança da classe de uma palavra. É, tá bom. Mudança da classe. E aí, essa classe, isso é importante a gente entender o que que é essa classe. Essa classe é a classe gramatical. Tá? Nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa. 6 variáveis e 4 invariáveis. Beleza? Então, na derivação imprópria, você não vai mexer na estrutura da palavra. Não é normal você mexer na estrutura da palavra como na derivação regressiva. Já na derivação imprópria, você já vai trazer exatamente essa mudança sem alterar essa estrutura, sem alterar essa forma da palavra. Beleza? Então, ó, o que que você pode observar aqui? Você tem que usar adjetivos. Vou botar aqui, ó, 6.1. Os adjetivos passam a substantivos, tá? Passam a substantivos. Ou seja, os adjetivos passam a substantivos. Ou seja, ocorre um processo de substantivação. Ocorre um processo de substantivação. O que seria um processo de substantivação? Seria exatamente a possibilidade de se tornar um substantivo. Ok? Então você teria aqui, ó, os bons, tá? Os bons. Você teria, por exemplo, o bonito. Naturalmente, bons e bonito são o quê? Adjetivos. Mas no momento que eu coloco esse artigo aqui antes, ó, no momento que eu coloco esse artigo aqui antes, eles deixam de ser adjetivo e passam a ser o quê? Substantivos. O artigo é a palavra que consegue substantivar os termos.
tá? Não só o artigo, mas ele é o mais comum, beleza? Eu tenho aqui também importante os infinitivos. O infinitivo passa a ser substantivo. Passa a ser. Deixa eu botar igual estava ali em cima. O infinitivo passa a substantivo. Ok? Então você pode botar assim, ó. O cantar dos pássaros. Vou botar aqui, ó. O cantar, o viver, o andar. O infinitivo, né? O infinitivo. Vou trazer um pouquinho para o lado aqui. O infinitivo é a estrutura verbal que termina em R, tá? Então, por exemplo, nós temos infinitivos cantar, ó, terminando em R. Nós temos, por exemplo, beber. Nós temos, por exemplo, partir. Perceberam? Essas são estruturas infinitivos. Pela anteposição do artigo, ó, eles passaram a ser o quê? Substantivos. Substantivos. Tá? Mas não é só para formar substantivo. Não, vai virar só substantivo? Não. Eu posso ter que o substantivo passa a adjetivo. Substantivo passa a adjetivo. Eu posso falar, por exemplo, funcionário, ó, funcionário fantasma. Funcionário fantasma. Você está percebendo aqui que fantasma naturalmente é um substantivo. Dá nome a algo. Mas quando ele está junto a funcionário, quando ele está junto a funcionário, ele está caracterizando o funcionário. Então, funcionário é o meu substantivo e fantasma, que antes era um substantivo, passou a ser um adjetivo. Tá vendo? Essa é a derivação imprópria. É quando você troca, quando você promove uma mudança da classe gramatical de uma palavra. Ela deixa de ser substantivo e passa a ser adjetivo, deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo, deixa de ser verbo e passa a ser substantivo, tá? E assim vai. São bem importantes na hora da prova. Por quê? Qual palavra exerce papel substantivo? Qual palavra exerce papel adjetivo? E assim vai. Se tiver um processo de derivação imprópria, você não cai mais. Ok? Então, galera, em relação ao processo de derivação, o que você tem de ter? Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, parassíntese regressiva e imprópria. Tá? Derivação prefixal, acréscimo de prefixo. Derivação sufixal, acréscimo de sufixo. Prefixal e sufixal, acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Retirou um dos dois. A palavra que sobra continua com sentido. Derivação parassintética, acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Retirou um dos dois, a palavra que sobra não tem sentido. Derivação regressiva. Derivação regressiva. Você tem exatamente a troca da terminação verbal por uma desinência a, e, o, e aí você vai formando exatamente substantivos a partir de verbos, ok? São chamados substantivos deverbais. E a derivação imprópria ou conversão. A derivação imprópria ou conversão é a derivação onde você tem mudança da classe gramatical sem alterar propriamente a forma das palavras. Beleza?
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui pra gente nesse processo de derivação e eu continuo no próximo bloco.